Capítulo 2 A história da interpretação. Como a disputa básica entre o pré-milenarista e o amilenarista é hermenêutica, é necessário rever o desenvolvimento dos dois métodos hermenêuticos sobre os quais repousam essas duas interpretações, ou seja, o literal e o alegórico, para que a autoridade do método literal possa ser firmada. E o começo da interpretação. É fato geralmente aceito por todos os estudiosos da história da hermenêutica que a interpretação começou por ocasião do retorno de Israel do exílio babilônico, sob a liderança de Esdras, conforme registrado em Neemias 8.1 a 8. Tal interpretação se fez necessária, primeiramente, por causa do longo período da história de Israel em que a lei mosaica foi esquecida e negligenciada. A descoberta do esquecido livro da lei por Ilquias, durante o reinado de Josias, recolocou-a numa posição de destaque por breve período, apenas para ser novamente esquecida nos anos do exílio. CFFWF Ahar, History of Interpretation, p. 47 a 8. Fez-se necessária, também, porque durante o exílio os judeus substituíram a língua nativa, o hebraico, pelo aramaico. Quando voltaram à sua terra, as escrituras haviam se tornado ininteligíveis para eles. Cf. Bernard K.A.M.M. Protestante Biblical Interpretation, p. 27. Esdras teve de explicar ao povo as escrituras, olvidadas e indecifráveis. Dificilmente poderíamos pôr em dúvida o fato de que a interpretação de Esdras do que estava escrito fosse literal, e a interpretação judaica do Antigo Testamento. Essa mesma interpretação literal foi característica marcante da interpretação do Antigo Testamento. Ao rejeitar o método estritamente literal de interpretação, Jerônimo chama a interpretação literal de judaica, dando a entender que facilmente pode tornar-se herética, e repetidas vezes afirma ser ela inferior à espiritual. Ferrar, Op. Cit. Página 232. Aparentemente, na opinião de Jerônimo, método literal e interpretação judaica eram sinônimos. O rabinismo exerceu tamanho domínio sobre a nação judaica dada a união das autoridades sacerdotal e real numa única linhagem. O método empregado pelo rabinismo dos escribas não era alegórico, mas um método literal, que, em seu literalismo, esvaziava a lei de todos os seus requisitos espirituais. Cf. Ibid. 61. Embora levasse a conclusões falsas, isso não era culpa do método literal, mas da aplicação errada do método pela exclusão de qualquer outra coisa que não fosse a letra nua do que estava escrito. Briggs, depois de resumir as 13 regras que governavam a interpretação rabínica, diz: algumas das regras são excelentes e, tendo em vista a lógica prática da época, não podem ser questionadas. O defeito da exegese rabínica não estava tanto nas regras quanto em sua aplicação, embora não seja difícil descobrir falácias tácitas naquelas e embora não ofereçam proteção suficiente contra deslizes de argumento. Grifo do autor, Charles A. Briggs, General Introduction to the Study of Holy Scripture, p. 431. Devemos concluir, a despeito de todas as falácias do rabinismo judaico, que os judeus seguiam um método literal de interpretação, e o literalismo da época de Cristo. Ao literalismo entre os judeus, o método dominante de interpretação entre os judeus na época de Cristo certamente era o literal. Horn apresenta assim a questão. A interpretação alegórica das escrituras sagradas não pode ser historicamente provada como a que prevalecia entre os judeus a partir do cativeiro babilônico. Tampouco se pode provar que tenha sido comum entre os judeus na época de Cristo e de seus apóstolos. Embora o Sinédrio e os ouvintes de Jesus muitas vezes recorressem no Antigo Testamento, jamais deram indício de adotar uma interpretação alegórica, mesmo Joséfo jamais recorre a ela. Os judeus platônicos do Egito começaram, no primeiro século, em imitação aos gregos pagãos, a interpretar o Antigo Testamento alegoricamente. Filo de Alexandria destacou-se entre os judeus que praticavam esse método. Ele o defende como algo novo e até então desconhecido e, por essa razão, contestado por outros judeus. Jesus nunca esteve, portanto, numa situação em que fosse obrigado a adaptar-se a um costume dominante de interpretar alegoricamente as Escrituras. Tal método não era utilizado na época entre os judeus, certamente não entre os judeus da Palestina, onde Jesus viveu e ensinou.
Thomas Arthur Ogurne, An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures, e. 324. Os amilenaristas de nossos dias estão essencialmente de acordo com essa posição. Case, defensor ardoroso do amilenarismo, reconhece, cf. Floyd H. Hamilton, The Basis of Millennial Faith, p. 38-9, as 8TALLS, Profecia no Decharge, p. 258. Sem dúvida os antigos profetas hebreus anunciaram o advento de um dia terrível do Senhor, em que a velha ordem de coisas passaria subitamente. Profetas posteriores predisseram um dia de restauração para os exilados, em que toda a natureza seria milagrosamente modificada e um reino davídico ideal seria estabelecido. Os visionários de épocas seguintes retrataram a vinda de um reino divino verdadeiramente celestial, no qual os fiéis participariam das bênçãos milenares. Os primeiros cristãos esperavam em breve contemplar a Cristo voltando entre as nuvens, assim como o tinham visto subir aos céus literalmente. No que diz respeito a esse tipo de imagem, o milenarismo pode de forma bem justa alegar ser bíblico. Inquestionavelmente certos escritores bíblicos esperavam um fim catastrófico para o mundo. Retrataram os dias angustiosos que viriam imediatamente antes da catástrofe final, proclamaram o retorno visível do Cristo celestial e aguardaram ansiosamente a revelação da Nova Jerusalém. Qualquer tentativa de fugir a essas características literalistas do ideário bíblico é inútil. Desde os dias de Orígenes, certos intérpretes das Escrituras buscam refutar expectativas milenaristas afirmando que mesmo as declarações mais dramáticas sobre a volta de Jesus deveriam ser entendidas figuradamente. Também se diz que Daniel e Apocalipse são livros altamente místicos e alegóricos, que não pretendiam referir-se a acontecimentos reais, quer passados, quer presentes, quer futuros, mas possuíam significado puramente espiritual, como O Paraíso Perdido, de Milton, ou O Peregrino, de John Bunyan. Tais recursos são meras evasivas, cujo propósito é tentar harmonizar as escrituras às condições atuais, ao mesmo tempo que se despreza a vivida expectativa dos antigos. Os judeus afligidos no período dos Macabeus exigiam não um fim figurado às suas angústias, mas um fim literal. Daniel não lhes prometeu nada menos que o estabelecimento literal de um novo regime celestial. De maneira igualmente realista, um escritor cristão primitivo escreveu: "Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu." MC 14.62, ou ainda, "Dos que aqui se encontram, alguns aqui, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus." MC 9.1. Imaginem o choque de Marcos se lhe fosse dito que tais expectativas já haviam sido concretizadas nas aparições de Jesus depois da ressurreição, ou nas experiências estânticas dos discípulos no dia de Pentecostes, ou na salvação de crentes por ocasião de sua morte. E quem pode imaginar a sensação de Marcos se lhe fosse dito, de maneira bem moderna, que sua predição da volta de Cristo seria cumprida na Reforma Luterana, na Revolução Francesa, no Reavivamento Wesleyano, na abolição da escravatura, na democratização da Rússia ou no resultado da Guerra Mundial. Os pré-milenaristas estão plenamente justificados por protestar contra os oponentes que alegorizam ou espiritualizam passagens bíblicas pertinentes, conservando a fraseologia bíblica, mas pervertendo profundamente seu significado original. Shirley Jackson Seazi, The Millennial Hope, p. 214-6. Ninguém sustentaria que o literalismo dos intérpretes judeus era idêntico à moderna interpretação histórico-gramatical. Naquela época o literalismo decadente esvaziava as escrituras de todo e qualquer significado. Ramo observa corretamente: o resultado de um bom movimento começado por Esdras foi uma interpretação decadente e hiperliteralista, corrente entre os judeus nos dias de Jesus e de Paulo. A escola literalista judaica é o que de pior o literalismo produziu. É a exaltação da letra a ponto de se perder todo o sentido verdadeiro. Exagera de modo grosseiro o secundário e o fortuito, desprezando o essencial ou dele se desviando. RAMM, OP, CIT, p. 28. No entanto, não podemos negar que o literalismo era o método aceito. O uso errado do método não milita contra o próprio método. O que estava errado não era o método, mas o seu emprego.
B. O literalismo entre os apóstolos. Esse era o método empregado pelos apóstolos. Ferrer afirma: a melhor teoria judaica, purificada no cristianismo, toma literalmente os ensinos da velha dispensação, mas vê neles, como Paulo, a sombra e o germe de desenvolvimentos futuros. A alegoria, embora usada uma vez por Paulo a título de ilustração passageira, é desconhecida de outros apóstolos e jamais sancionada por Cristo. F. Ahar, Op. Cit. p. 217. O célebre estudioso Girlestone escreveu em confirmação: somos levados a concluir que havia um método uniforme comumente aceito por todos os escritores do Novo Testamento na interpretação e na aplicação das escrituras judaicas. É como se todos tivessem frequentado a mesma escola e estudado com um único professor. Teriam frequentado a escola rabínica, seria para com Gamaliel, ou Hillel, ou qualquer outro líder rabínico que estavam em dívida. Todo o conhecimento que se pôde obter quanto ao modo de ensino vigente na época nega claramente essa hipótese. O Senhor Jesus Cristo, e nenhum outro, foi a fonte original do método. Nesse sentido, como em vários outros, ele tinha vindo como luz para o mundo. R. B. Girlestone, The Grammar of Prophecy, p. 86. Briggs, por mais liberal que fosse, reconheceu que Jesus não usava os métodos dos de sua época, nem seguia as falácias de sua geração. Ele diz: os apóstolos e seus discípulos no Novo Testamento usam os métodos do Senhor Jesus, e não os dos homens de seu tempo. Os autores do Novo Testamento divergiam entre si nas tendências de seu pensamento. Em todos eles, os métodos do Senhor Jesus predominavam sobre outros métodos e os enobreciam. Briggs, Op. Cit. p. 443. Não foi necessário aos apóstolos adotar outro método para entender corretamente o Antigo Testamento. Precisaram, isto sim, purgar o método existente de seus excessos nocivos. Uma vez que a única citação alegórica do Antigo Testamento feita por autores do Novo Testamento é a explicação que Paulo faz da alegoria em Gálatas 4.24, e uma vez que já foi previamente demonstrado que há uma diferença entre explicar uma alegoria e utilizar o método alegórico de interpretação, devemos concluir que os autores do Novo Testamento interpretaram o Antigo Testamento literalmente. E v. A ascensão da alegorização. Uma imensidão de dificuldades cercava os escritores dos primeiros séculos. Não possuíam um cânon claramente definido, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. Dependiam de uma tradução deficiente das Escrituras. Conheciam apenas as regras de interpretação impostas pelas escolhas rabínicas e, assim, tiveram de libertar-se da aplicação errônea do princípio literal de interpretação. Além disso, estavam cercados pelo paganismo, pelo judaísmo e por heresias de toda a sorte. F. Ahar, Op. Cit. p. 164-5. Do meio desse labirinto surgiram 3 escolas exegéticas distintas no período patrístico posterior. Ferrer afirma: os pais do 3º século em diante podem ser divididos em 3 escolas exegéticas. Tais escolas são a literal e realista, representada predominantemente por Tertuliano, a alegórica, da qual Orígenes é o expoente máximo, e a histórica e gramatical, que floresceu principalmente na cidade de Antioquia e da qual Teodoro de Mopsuestia foi o líder reconhecido. Ibid. p. 177. Ao remontar as origens da escola alegórica, Ferrer leva-nos até Aristóbulo, a respeito de quem escreve que sua obra foi de grande importância para a história da interpretação. Ele é um dos precursores a quem Filo recorreu, ainda que sem o identificar, e é o primeiro a enunciar 2 teses que visavam a alcançar ampla aceitação e a produzir muitas conclusões falsas na esfera da exegese. A primeira delas é a declaração de que a filosofia grega é tomada de empréstimo do Antigo Testamento, em especial da lei mosaica. A segunda afirma que todos os principais dogmas dos filósofos gregos, especialmente os de Aristóteles, podem ser encontrados em Moisés e nos profetas pelos que usam o método correto de investigação. Ibid. p. 129. Filo adotou esse conceito de Aristóbulo e procurou conciliar a lei mosaica com a filosofia grega, de modo que a primeira se tornasse aceitável à segunda. Gilbert diz: para Filo, a filosofia grega era a mesma coisa que a filosofia de Moisés.
O objetivo de Philo era demonstrar e ilustrar essa harmonia entre a religião judaica e a filosofia clássica, ou, em última análise, tornar aceitável a religião judaica ao mundo grego instruído. Essa foi a elevada missão a qual ele se sentia chamado, o propósito pelo qual expôs as leis dos hebreus na linguagem secular da cultura e da filosofia. George Oley JLBRT, The Interpretation of the Bible, p. 37 ss. Para poder efetuar essa harmonização, foi necessário Philo adotar o método alegórico de interpretar as Escrituras. A influência de Philo se fez sentir mais agudamente na escola teológica de Alexandria. Ferrer escreve: foi na grande escola catequética de Alexandria, fundada, segundo reza a tradição, por Marcos, que surgiu a maior escola de exegese cristã. Seu objetivo, semelhante ao de Philo, foi unir filosofia e revelação, e assim usar as joias emprestadas do Egito para adornar o santuário de Deus. Dessa forma, Clement de Alexandria e Orígenes forneceram a antítese direta a Tertuliano e Irineu. O primeiro mestre da escola a galgar os degraus da fama foi o venerável Panteno, convertido do estoicismo, de cujos escritos apenas alguns fragmentos sobreviveram. Ele foi sucedido por Clement de Alexandria, que, crendo na origem divina da filosofia grega, propôs abertamente o princípio de que toda a escritura deveria ser entendida alegoricamente. Farrar, Op. Cit. p. 182-3. Foi nessa escola que Orígenes desenvolveu o método alegórico aplicado às Escrituras. Schaff, testemunha isenta de ideias preconcebidas, resumiu a influência de Orígenes ao dizer: Orígenes foi o primeiro a formular, em relação ao método alegórico aplicado pelo judeu platônico Philo, uma teoria formal de interpretação, a qual pôs em prática numa longa série de obras exegéticas, notáveis pela perícia e pelo engenho, mas esquálidas nos resultados de boa qualidade. Ele considerava a Bíblia um organismo vivo, que consistia em 3 elementos correspondentes ao corpo, à alma e ao espírito do homem, seguindo a psicologia platônica. De acordo com essa visão, ele atribuiu às Escrituras um sentido tríplice. 1. O sentido somático, literal ou histórico, fornecido diretamente pelas palavras, que serviam apenas de véu para uma ideia superior. 2. O sentido psíquico ou moral, que dava vida ao primeiro e servia de edificação geral. 3. O sentido pneumático, ou místico ideal, para os que se encontravam num estágio mais avançado de conhecimento filosófico. Na aplicação dessa teoria, Orígenes demonstra a mesma tendência de Philo, de eliminar a letra da escritura pelo uso da espiritualização, e, em vez de extrair o sentido da Bíblia, introduz nela todo tipo de ideias estranhas e fantasias descabidas. Essa alegorização, no entanto, satisfazia o gosto da época e, com sua mente fértil e saber imponente, Orígenes serviu de oráculo exegético da igreja primitiva até que sua ortodoxia veio a ser questionada. Philip Schaff, History of the Christian Church, n. 521. Foi a ascensão do eclesiasticismo com reconhecimento da autoridade da igreja sobre todas as questões doutrinárias, que deu grande ímpeto para a adoção do método alegórico. Segundo Ferrer, Agostinho foi o primeiro a fazer com que as escrituras se conformassem à interpretação da igreja. A exegese de Agostinho é marcada pelos mais gritantes defeitos. Ele demonstrou a regra de que a Bíblia precisava ser interpretada tendo em vista a ortodoxia eclesiástica, e nenhuma expressão bíblica poderia estar em desacordo com alguma outra. De posse da antiga regra filônica e rabínica, repetida por tantas gerações, de que qualquer coisa nas escrituras que parecesse heterodoxa ou imoral precisava ser interpretada misticamente, Agostinho introduziu confusão em seu dogma de inspiração sobrenatural das escrituras ao admitir que havia muitas passagens escritas pelo Espírito Santo objetáveis quando tomadas em seu sentido evidente. Ele também abriu as portas à imaginação arbitrária. Farrar, Op. Cit. p. 236-7, e ainda, quando o princípio da alegoria é aceito, quando começamos a demonstrar que passagens de livros inteiros da Escritura dizem algo que não querem dizer,
O leitor é entregue de mãos amarradas aos caprichos do intérprete e ele não pode estar seguro de coisa alguma, exceto do que lhe for ditado pela Igreja. E em todas as eras a autoridade da Igreja tem sido falsamente reivindicada pela presunçosa tirania das falsas opiniões dominantes. Nos dias de Justino Mártir e de Orígenes, os crentes foram impelidos a aceitar a alegoria por uma necessidade imperiosa. Era o único meio conhecido para enfrentar o choque que arrancara o evangelho das amarras do judaísmo. Eles a utilizaram para derrotar o literalismo tosco das heresias fanáticas, ou para conciliar os ensinos filosóficos com as verdades do evangelho. Nos dias de Agostinho, todavia, o método havia se degenerado, transformando-se em mero método artístico de demonstrar engenhosidade e de apoiar o eclesiasticismo. Tinha sido transformado no recurso de uma perfídia que preferia não admitir, de uma ignorância que conseguia apreciar e de uma indolência que se recusava a solucionar as verdadeiras dificuldades abundantemente encontradas no livro sagrado. Infelizmente para a Igreja, e infelizmente para qualquer verdadeira compreensão das Escrituras, os alegoristas, a despeito de alguns protestos, foram completamente vitoriosos. Ibid, p. 238. O estudo acima deve deixar claro o fato de que o método alegórico não nasceu do estudo das Escrituras, mas de um desejo de unir a filosofia grega à palavra de Deus. Não surgiu de um desejo de apresentar as verdades da palavra, mas da determinação de pervertê-las. Não foi filho da ortodoxia, mas da heterodoxia. Mesmo que Agostinho tenha sido bem-sucedido em injetar novo método de interpretação na corrente sanguínea da Igreja, baseado no método origenista de perverter as Escrituras, havia quem naquela época ainda se apegasse ao método literal praticado no princípio. Na escola de Antioquia havia homens que não seguiam o método introduzido pela escola de Alexandria. Gilbert observa. A respeito de Teodoro e de João, podemos dizer que avançaram em direção a um método científico de exegese, à medida que viram claramente a necessidade de apurar o sentido original das Escrituras para poder empregá-las com alguma valia. O simples fato de terem mantido esse alvo em mente foi uma grande conquista. Fez com que seu trabalho se destacasse fortemente quando comparado ao da escola alexandrina. A interpretação deles era extremamente simples e clara quando comparada à de Orígenes. Rejeitaram de todo o método alegórico, GLBRT, Op. Cit. p. 137. Com respeito ao valor, ao significado e à influência dessa escola, Ferrer escreveu: a escola de Antioquia tinha percepção mais profunda do verdadeiro método exegético do que qualquer escola que a precedeu ou sucedeu em 1000 anos. Seu sistema de interpretação bíblica aproximou-se mais que qualquer outro do que agora é adotado pelas igrejas reformadas em todo o mundo e, se seus representantes não tivessem sido tão impiedosamente anatematizados pela língua irada e esmagados pela mão de ferro da chamada ortodoxia dominante, o estudo de seus comentários e a adoção de seu sistema exegético poderiam ter salvado os comentários produzidos pela igreja de séculos de inutilidade e de erro. Deodoro de Tarso precisa ser considerado o verdadeiro fundador da escola de Antioquia, homem de eminente saber e de consagração indiscutível. Foi o professor de João Crisóstomo e de Teodoto de Mopsuestia. Seus livros foram dedicados à exposição literal das Escrituras, e ele escreveu um tratado, hoje infelizmente perdido, sobre a diferença entre a alegoria e a introvisão espiritual. No entanto, o mais capaz, o mais decidido e o mais lógico representante da escola de Antioquia foi Teodoro de Mopsuestia, morto em 428. Esse original e claro pensador destaca-se como uma rocha no pântano da exegese antiga. Ele era uma voz, não um eco, uma voz em meio a milhares de ecos que apenas repetiam os mais vazios sons. Ele rejeitou as teorias de Orígenes, mas aprendeu deste a importância indispensável da atenção aos pormenores linguísticos, especialmente ao comentar o Novo Testamento. Ele presta atenção cerrada a partículas, modos, preposições e terminologia em geral. Ele aponta às idiosincrasias do estilo de Paulo. É talvez o escritor mais antigo que dá atenção suficiente à questão hermenêutica, como, por exemplo, em suas introduções às epístolas de Efésios e de Colossenses. Seu mérito maior é a constante tentativa de estudar cada passagem como um todo,
e não como um amontoado de textos desconexos. Ele primeiro considera a sequência de pensamento, depois examina a fraseologia e as orações independentes e por fim oferece uma exegese que muitas vezes é brilhantemente característica e profundamente sugestiva. F. Ahar, Op. Cit. p. 213-5. Teríamos uma história da hermenêutica bastante diferente se o método da escola de Antioquia tivesse prevalecido. Infelizmente, para a interpretação sadia, prevaleceu o eclesiasticismo da igreja oficial, que dependia do método alegórico para manter sua posição, e a posição da escola de Antioquia foi condenada como herética. Vê a Idade Média. Como se poderia esperar da tendência geral do período, não houve esforço para interpretar as escrituras de maneira exata. Os princípios de interpretação herdados permaneceram inalterados. Berkhoff observa. Neste período, o quádruplo sentido da escritura, literal, tropológico, metafórico, alegórico e analógico, era geralmente aceito, e tornou-se princípio estabelecido que a interpretação da Bíblia tinha de adaptar-se à tradição e à doutrina da Igreja. Louis Berkhoff, Princípios de Interpretação Bíblica, p. 26. As sementes do eclesiasticismo semeadas por Agostinho haviam produzido fruto, e o princípio de conformidade à Igreja estava firmemente arraigado. Ferrer resume todo o período ao declarar: somos forçados a dizer que, durante a Idade Média, do século VII ao século XII, e durante o período escolástico, do século XII ao século XVI, apenas alguns, dentre os muitos que labutaram nesse campo, adicionaram algum princípio essencial ou ofereceram contribuição original à tarefa de explanar a palavra de Deus. Durante esses 9 séculos, encontramos muito pouco além dos últimos lampejos e da degeneração da exegese patrística. Grande parte do saber ainda existente foi dedicada a algo que tinha por objetivo a exegese, e, no entanto, entre as centenas de autores, nenhum escritor conseguiu demonstrar uma concepção verdadeira do que a exegese de fato significa. F. Ahar, Op. Cit. p. 245. Vi. O período da Reforma. É somente com a chegada da Reforma Protestante que podemos achar algum traço de exegese sadia. Todo o movimento da Reforma pode ser tido como resultado de um retorno ao método literal de interpretação das Escrituras. Esse movimento começou com uma série de precursores cuja influência conduziu outros de volta ao método original de interpretação, o literal. Segundo Ferrer, Lorenzo Valia, cônego da Igreja de São João Laterano, é um dos elos principais entre o Renascimento e a Reforma. Ele havia aprendido com o reavivamento dos estudos clássicos que as Escrituras deveriam ser interpretadas segundo as leis gramaticais e de linguagem. Ibid. p. 312-3. Erasmo de Roterdã é considerado outro elo, uma vez que sublinhou o estudo dos textos originais das Escrituras e lançou o alicerce da interpretação gramatical da Palavra de Deus. Ele, segundo Ferrer, pode ser considerado o principal iniciador da moderna crítica bíblica e textual. Merece ocupar para sempre um lugar de honra entre os intérpretes da Escritura. Ibid. p. 320. Os tradutores, que tanto fizeram para acender a chama da Reforma, foram motivados por um desejo de entender a Bíblia literalmente. Com respeito a esses primeiros tradutores, Ferrer afirma: Wycliffe, na verdade, fez a importante observação de que todo erro no conhecimento das Escrituras e a fonte de sua deturpação e falsificação por pessoas incompetentes resumem-se no desconhecimento da gramática e da lógica. Ibid. p. 278-9. Quanto a Tyndale, ele escreve: podemos tomar similitudes ou alegorias de empréstimo às Escrituras, diz o grande tradutor William Tyndale, e aplicá-las a nossos propósitos, alegorias essas que não constituem o sentido das Escrituras, mas assuntos livres além das Escrituras, na plena liberdade do Espírito. Tal alegoria nada prova, é mero símile. Deus é Espírito e todas as suas palavras são espirituais, e seu sentido literal é espiritual. Quanto a esses sentidos espirituais,
Diz Whittaker, oponente de Bellarmine, certamente é tolice dizer que há tantos sentidos nas escrituras quanto as palavras forem capazes de transferir e de ajustar, pois, embora as palavras possam ser aplicadas ou conciliadas metafórica, anagógica e alegoricamente, ou em qualquer outra maneira, não há nelas, por isso, vários sentidos, várias interpretações, nem há várias interpretações das escrituras, senão apenas um, e este é o sentido literal, que pode ser conciliado de formas variadas e a partir do qual muitas coisas podem ser coletadas. Ibid. p. 300. Briggs, que certamente não defende a interpretação literal da palavra, cita o próprio Tyndale quando diz: Tu entenderás, portanto, que a escritura tem apenas um sentido, que é o sentido literal, e esse sentido literal é a raiz e a base de tudo, a âncora que jamais falha, por meio da qual, se a ela te apegares, jamais errarás ou te desviarás do caminho. Se, todavia, abandonares o sentido literal, não tens como evitar desviar-te do caminho. No entanto, a escritura usa provérbios símiles, enigmas e alegorias, tal como outros escritos, aquilo, porém, que o provérbio, o símile, o enigma ou a alegoria significam baseia-se no sentido literal, que deves buscar diligentemente. Briggs, op. cit. p. 456 a 7. Os alicerces da reforma foram lançados no retorno ao método literal de interpretação. No período da reforma propriamente dito, dois nomes se destacam entre os expoentes das verdades da escritura, Lutero e Calvino. Ambos se caracterizam por sua insistência no uso do método literal de interpretação. Lutero diz: cada palavra deve ter o direito de conservar seu sentido natural, e este não deve ser abandonado a não ser que a fé nos force a isso. É uma das qualidades da escritura sagrada o fato de se auto-interpretar por passagens associadas por natureza, as quais só podemos entender pela aplicação da regra da fé. Ibid. O fato de que Lutero advogava o que hoje conhecemos por método histórico-gramatical é observado em seus próprios escritos. Em seu prefácio ao comentário de Isaías, 1528, e em outras partes de seus escritos, Lutero demonstra o que considera as verdadeiras regras de interpretação das escrituras. Ele insistiu no caráter indispensável do conhecimento gramatical. 2. Na importância de levar em conta tempos, circunstâncias e condições. 3. Na observação do contexto. 4. Na necessidade de fé e de iluminação espiritual. 5. Na conservação do que ele chamou proporção da fé. E 6. Na menção de toda a escritura a Cristo. F. Ahar, op. cit. p. 331 a 2. Tão grande era o desejo de Lutero não apenas de dar ao povo a palavra de Deus, mas de ensinar o povo a interpretá-la, que estabeleceu as seguintes regras de interpretação. E a primeira delas era a suprema e irrefutável autoridade das próprias escrituras, a parte de toda a autoridade ou interferência eclesiástica. E, segundo, ele afirmou não só a suprema autoridade mas a suficiência da escritura. E, como todos os outros reformadores, ele pôs de lado a mentira estéril do sentido quádruplo, o sentido literal, e apenas ele, disse Lutero, é a essência total da fé e da teologia cristã. Tenho observado que todas as heresias e erros se originaram não das simples palavras da Escritura, mas de negligenciar as simples palavras da Escritura, e da afetação de metáforas e inferências, puramente subjetivos. Nas escolas dos teólogos é uma regra bem conhecida que a Escritura deve ser entendida de 4 maneiras: literal, alegórica, moral e anagógica. No entanto, se quisermos tratar corretamente as Escrituras, nosso único esforço será obter um simplicem, germanum, et certium sensum literalim. Cada passagem tem um sentido claro, definido e verdadeiro que lhe é peculiar. Todos os demais são opiniões duvidosas e incertas. E v. Quase não precisamos dizer, portanto, que Lutero, como a maioria dos reformadores, rejeitava a validade da alegorização. Ele negava totalmente a alegação de que se tratava de interpretação espiritual. V. Lutero também sustentava a natureza compreensível da Escritura. Algumas vezes ele se aproximava do dito moderno de que a Bíblia deve ser interpretada como qualquer outro livro. V. Lutero sustentava, com todo o vigor,
e quase pela primeira vez na história, o absoluto e inalienável direito à opinião pessoal com respeito às Escrituras, o qual, ao lado do sacerdócio espiritual de todos os crentes, reside na base de todo o protestantismo. Ibid. p. 325 a 30. Calvino ocupa um lugar inigualável na história da interpretação. A respeito dele, Gilbert escreve: pela primeira vez em 1000 anos ele ofereceu um exemplo conspícuo de exposição não alegórica, e preciso voltar no tempo até as melhores obras da escola de Antioquia para encontrar rejeição tão intensa do método de Filo quanto a que oferece Calvino. Interpretações alegóricas que haviam sido propostas na igreja primitiva e endossadas por expositores ilustres em todos os séculos seguintes, como a interpretação da Arca de Noé e da túnica inconsútil de Cristo, são descartadas como lixo. Esse fato, por si só, ofereceria permanente e distinta honra à obra exegética de Calvino, o que o levou a rejeitar a interpretação alegórica como algo particularmente satânico, fosse sua formação jurídica em Orleans e em Bourges, fosse sua percepção espiritual. É impossível dizer, mas o fato é claro e constitui a marca mais notável de sua interpretação. GLBRT, Op. Cit. p. 209. Calvino afirma sua posição muito claramente. No comentário a Gálatas, ele escreve: saibamos, portanto, que o verdadeiro sentido da Escritura é o sentido natural e evidente. Abracemo-lo e permaneçamos nele resolutamente. John Calvin, Comentarion Galatians, p. 136, Apg Rit H. Ospers, The Principia of Spiritualization in Hermeneutics, p. 11, no prefácio a Romanos. Calvino diz: a primeira ocupação de um intérprete é permitir que seu autor diga o que quer dizer, em vez de atribuir ao autor o que pensa que deve dizer. Ap. F. Ahar, Op. Cit. p. 347, com respeito à contribuição de Calvino, Schaff escreveu: Calvino é o fundador da exegese histórico-gramatical. Ele defendeu e praticou o sadio princípio hermenêutico de que os autores bíblicos, como todos os escritores sensatos, desejavam transmitir a seus leitores um pensamento definido em palavras que os leitores fossem capazes de entender. Uma passagem pode ter sentido literal ou figurado. Não pode, todavia, ter os dois sentidos ao mesmo tempo. A palavra de Deus é inesgotável e aplicável a todas as épocas, mas há uma diferença entre explicação e aplicação, e a aplicação deve ser coerente com a explicação. Philip SCHFF, APH Ospers, Op. Cit. p. 12. Com respeito ao período como um todo, Ferrer escreveu: os reformadores deram um vigoroso impulso à ciência da interpretação bíblica, tornaram a Bíblia acessível a todos, dilaceraram e lançaram aos ventos as densas teias da tradição arbitrária, tecidas havia muitos séculos sobre cada livro e sobre cada passagem das Escrituras. Colocaram os apócrifos num nível definitivamente inferior ao ocupado pelos livros sagrados, estudaram cuidadosamente as línguas originais, desenvolveram o sentido normal, literal e usaram-no para fortalecer e revigorar a vida espiritual. F. Ahar, Op. Cit. p. 357. Gilbert resume: deve-se dizer, para crédito do período que estamos estudando, que o tipo comum de exegese nele praticada valorizou o sentido literal do texto. As palavras de Richard Hooker, 1553-1600, têm ampla aplicação a todo o período. Considero, disse ele, a mais infalível regra de exposição das Sagradas Escrituras que, quando uma construção literal faz sentido, quanto mais o intérprete se afastar da letra do texto, tanto pior será sua interpretação. Nada há mais perigoso que essa arte ilusória que muda o sentido das palavras como a alquimia se propunha a efetuar com a substância dos metais, fazendo de qualquer coisa o que bem entende, e reduzindo, por fim, toda a verdade a absolutamente nada. Em geral, o exemplo de Calvino de rejeitar a interpretação alegórica foi seguido pelos principais teólogos e peritos dos 2 séculos seguintes. GLBRT, Op. Cit. p. 229 a 30. Se alguém deseja voltar aos reformadores para estabelecer sua teologia, precisa também aceitar o método de interpretação sobre o qual repousa a teologia dos reformadores. VI, o período pós-reforma.
O período que se seguiu à reforma foi marcado pela ascensão de homens que seguiram de perto os passos dos próprios reformadores na aplicação do método literal ou histórico-gramatical de interpretação. Ferrer escreve: se Lutero foi o profeta da reforma, Melanchthon foi o mestre. Zwinglio, com absoluta independência, havia chegado a opiniões sobre esse assunto que concordavam, em todos os aspectos essenciais, com as de Lutero. Uma vasta quantidade de expositores da reforma lutaram por espalhar as verdades com que tinham entrado em contato por meio dos reformadores suíços e alemães. Bastará aqui mencionar os nomes de Ecolampadio, 1581, Busser, 1551, Brins, 1570, Bugenhagen, 1558, Musculus, 1563, Camerário, 1574, Bullinger, 1575, Chenites, 1586, e Beza, 1605. Entre todos esses havia um acordo geral de princípios: rejeição aos métodos escolásticos, recusa em reconhecer a dominação exclusiva da autoridade patrística e da tradição da Igreja Romana, repúdio ao até então dominante sentido quádruplo, bloqueio contra a alegoria, estudo das línguas originais, atenção cerrada ao sentido literal, crença na natureza compreensível e suficiente da Escritura, estudo da Escritura como um todo e remissão de todo o seu conteúdo. Cristo. Ferrer, Op. Cit. p. 342. Poderíamos esperar, uma vez que o alicerce para o método literal de interpretação já se havia assentado, que testemunharíamos pleno crescimento da exegese das Escrituras com base em tal alicerce. No entanto, a história da interpretação revela tamanha adesão a credos e a interpretações eclesiásticas, que houve pouco progresso na interpretação sadia das Escrituras durante esse período. Cf. Ibid. p. 358 a 9. Apesar disso, datam da época exegetas e peritos como John Koch, professor em Leiden, 1669, John James Wettstein, professor em Basileia, 1754, que advogava que os mesmos princípios de interpretação válidos aos livros se aplicavam também à escritura, John Albert Bengel, 1752, e outros que adquiriram renome por suas contribuições para a crítica e a exposição bíblica, os quais prepararam o caminho para exegetas mais recentes como Lightfoot, Westcott, Ellicott e outros. Um homem de grande influência na sistematização do método literal de interpretação foi John Augustus Ernest, a respeito de quem Terry escreve: talvez o nome mais proeminente na história da exegese no século XVIII seja o de John Augustus Ernest, cuja obra Institutium Interpretes Novi Testamente, Leipzig, 1761, ou Princípios de Interpretação do Novo Testamento, foi aceita como compêndio de hermenêutica por 4 gerações de estudiosos bíblicos. Ele é considerado, diz a Gembach, o fundador de uma nova escola exegética, cujo princípio era simplesmente que a Bíblia deve ser rigidamente explicada de acordo com sua própria linguagem e, nessa explicação, não pode ser subornada nem pela autoridade externa da Igreja, nem por nossas próprias sensações, nem por caprichos alegóricos e irreverentes, algo frequente entre os místicos, nem, finalmente, por sistema filosófico algum. Milton S.Tr., Biblical Hermeneutics, p. 707. A seguinte declaração de Horácio Bonar é considerada uma síntese do princípio exegético que veio a ser o alicerce de toda a verdadeira interpretação das Escrituras. Ele diz: sinto maior certeza quanto à interpretação literal de toda a palavra de Deus histórica, doutrinária e profética. Literal, se possível creio eu, a única máxima que conduzirá com sucesso por toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. A.P. Girdlestone, Op. Cit. p. 179. A despeito das algemas que o dogmatismo e o credalismo procuraram impor à interpretação, emergiram desse período certos princípios sadios de interpretação que se tornaram a base das grandes obras exegéticas dos séculos seguintes. Esses princípios foram bem resumidos por Berkhoff. O começo deste período foi marcado pelo aparecimento de 2 escolas opostas, a gramatical e a histórica. 1. A escola gramatical. Esta escola foi fundada por Ernest,
que escreveu um importante trabalho sobre a interpretação do Novo Testamento, no qual estabelece 4 princípios. A. O sentido múltiplo da Escritura deve ser rejeitado, e somente se deve conservar o sentido literal. B. As interpretações alegóricas devem ser abandonadas, exceto nos casos em que o autor indique o que deseja, a fim de se combinar com o sentido literal. C. Visto que a Bíblia tem o sentido gramatical em comum com outros livros, isto deve ser considerado em ambos os casos. D. O sentido literal não pode ser determinado por um suposto sentido dogmático. A escola gramatical era essencialmente supernaturalista, prendendo-se às palavras do texto como legítima fonte de interpretação autêntica da verdade religiosa. Eliot, mas esse método era unilateral porque servia exclusivamente a uma pura e simples interpretação do texto, que nem sempre é suficiente na interpretação da Bíblia. BRKHOF, Op. Cit. P. 36-7. Ao resumir a história da hermenêutica, devemos observar que toda a interpretação bíblica começou com a interpretação literal de Esdras. Esse método literal veio a ser o método básico do rabinismo. Foi o método aceito e usado pelos autores do Novo Testamento na interpretação do Antigo Testamento, e foi assim usado pelo Senhor e por seus apóstolos. Os pais da Igreja utilizaram o método literal até o tempo de Orígenes, quando se adotou o método alegórico, criado para harmonizar a filosofia platônica com as Escrituras. A influência de Agostinho trouxe o método alegórico para a Igreja instituída e pôs fim a toda a exegese correta. Tal sistema continuou até a Reforma, ocasião em que o método literal de interpretação foi firmemente estabelecido e, a despeito de tentativas dos diversos segmentos da Igreja de ajustar toda a interpretação a algum credo adotado, a interpretação literal permaneceu e tornou-se a base sobre a qual repousa toda a exegese correta. Conclui-se, com base no estudo da história da hermenêutica, que o método original e aceito de interpretação bíblica foi o método literal, usado pelo Senhor, o maior de todos os intérpretes, e que outros métodos foram introduzidos para promover heterodoxia. Portanto, o método literal deve ser aceito como o método básico de interpretação sadia em qualquer campo de doutrina hoje.